O vídeo de hoje é a parte 2 de carros que eram bem caros alguns anos atrás, mas que hoje estão baratos ou menos caros. Nesta lista eu separei carros bem interessantes, um deles tem um motorzão V6, é bem equipado e custa em média R$45 mil. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 40 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista, eu separei um carro que não é tão conhecido. É o Chevrolet Malibu de 8ª geração. Ele foi lançado aqui no Brasil em 2013. Mesmo a Chevrolet não tendo muito interesse para importar esse novo modelo, especula-se que vieram cerca de 100 unidades, mas essas unidades não vieram para ser vendidas para o consumidor final. Na verdade, a Chevrolet ofereceu esse lote para os concessionários, com a condição de serem usados como parte da frota operacional por pelo menos 6 meses. Essas unidades que vieram para o Brasil são da versão LTZ com motor 2.4. Não é a melhor versão dele, mas é um baita carro. No vídeo que eu fiz dele, muitas pessoas não gostaram do design, mas particularmente eu acho um carro muito bonito, principalmente a traseira inspirada na do Camaro. O Malibu é um carro bem familiar voltado ao conforto, tem um espaço interno muito grande e talvez seja o carro mais confortável da categoria. A sua suspensão trabalha muito bem nas irregularidades. Além disso, seu interior chama muita atenção, é bem moderno. Em relação a equipamentos, ele fica na média dos concorrentes nas versões de entrada. Isso significa que vai ter bons equipamentos, porém vai dever algumas tecnologias como os sistemas semi-autônomos. O Malibu usa o motor herdado da antiga geração, o 2.4 LE9, que aqui no Brasil a Captiva também usou. Esse motor é a gasolina e gera 171 cavalos a 5.800 RPM e 22,9 kg de torque a 4.600 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, com isso ele chega de 0 a 100 km por hora em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 194 km por hora. Não é um desempenho acima da média, mas em relação aos concorrentes 4 cilindros aspirados, ele não decepciona. Já o seu consumo eu acho um pouco puxado, poderia ser um pouco melhor. Na cidade ele faz uma média de 7,3 km por litro. Já na estrada essa média passa para 10,3 km por litro. O Malibu nessa geração tem uma mecânica confiável e robusta. Ele corrigiu alguns problemas da antiga geração. Muitas peças da mecânica são fáceis de achar, mas o complicado mesmo são peças de acabamento. O bom é que nos Estados Unidos esse carro vendeu bastante e acaba facilitando para achar peças para importar. Em 2013 o Malibu foi lançado por R$95 mil. Hoje em dia o preço dele tem uma variação bem grande. Se garimpar bem dá para encontrar a partir dos R$65 mil e o preço máximo é dos R$78 mil. Em segundo lugar temos também um sedã grande desconhecido, é o Nissan Altima. Ele acaba sendo mais popular que o Malibu e é um pouco mais fácil de manter pois ele realmente foi comercializado em nosso mercado. Foi por pouco tempo, mas foi. Ele chegou em 2014 para concorrer principalmente com o Fusion 2.5 e a Accord 2.4. O Altima desembarcou aqui no Brasil em uma versão, a SL. Não é a versão topo de linha dele, mas já é bem equipada e refinada. Tanto que ele tem até alguns equipamentos a mais em relação ao Fusion de entrada, que era um dos carros mais equipados da categoria na época. O ponto negativo mesmo é o interior. Ele ainda é muito bonito e bem acabado, mas parece ser uma cópia do Sentra, e não demonstra ser um carro mais premium como os concorrentes. O espaço interno é bom, mas o seu porta-malas também não agrada tanto, tem apenas 436 litros, poderia ser maior. Mas o conforto a bordo impressiona, ele tem até os bancos chamados de gravidade zero, de tão confortáveis que são. O Altima usa um motor 4 cilindros aspirados que era o mais potente da categoria. Esse motor é um 2.5 que gera 182 cavalos a 6.000 RPM e 24,8 kg de torque a 4.000 RPM. Seu câmbio é um CVT Xtronic que simula 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora.
Em relação ao Fusion 2.5, por exemplo, o Altima tem um desempenho um pouco melhor, e o consumo é até muito bom. Na cidade ele faz uma média de 9,7 km por litro, já na estrada 13,1 km por litro, nada mal para um carro desse porte. O Altima é um carro japonês e mantém a boa mecânica tradicional, mas é muito confiável e robusta se estiver bem cuidado. O único ponto negativo de ter um Altima é se um dia precisar de peças de acabamento, e até algumas de mecânica. Embora assim como o Malibu, hoje em dia é muito fácil importar peças. Nos Estados Unidos esse carro é bem popular. Em 2013 para 2014 esse carro foi lançado por R$100 mil. Hoje em dia o Nissan Altima 2013 tem preço médio entre 60 a 70 mil reais. O Dodge Journey é um excelente crossover para quem não pode gastar muito, mas quer um carro premium, seguro, potente e com opção de 7 lugares. Ele até parece ser um Fiat Freedom, mas é um carro mais refinado, principalmente na mecânica, que é mais robusta e potente. O Journey é um carro muito grande, tem quase 5 metros de comprimento, então no dia a dia talvez não seja um carro ideal para quem quer praticidade. Mas todo esse comprimento deixa ele com espaço interno para ninguém colocar defeito. Ele tem 7 lugares e todos os passageiros vão com muito conforto sem passar aperto. Os modelos a partir de 2012 têm duas versões, a SXT e a RT. Essas duas versões já possuem os 7 lugares de série, então a maior diferença mesmo é na lista de equipamentos, mas que também não é uma diferença grande. Ambas as versões usam a mesma mecânica bem refinada. Nesse ano ele é equipado com o belo motor 3.6 V6 Pentastar. Esse motor já é bem conhecido no 300C e Cherokee. Ele desenvolve até 280 cavalos a 6.350 RPM e 34,9 kg de torque a 4.350 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. Ele chega de 0 a 100 km por hora em 8,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 208 km por hora. É um carro que pesa quase 2 toneladas. Considerando isso, é uma potência muito boa. O seu consumo é um pouco puxado, mas não tem como cobrar um consumo bom de um crossover de quase 2 toneladas. Ele faz uma média de 6,1 km por litro dentro da cidade e na estrada essa média passa para 7,4 km por litro. É bem puxado mesmo. O Journey tem uma mecânica bem conhecida e também não apresenta problemas crônicos. Mas as peças desse carro são bem caras, tanto as peças de acabamento quanto as de mecânica. O Journey em 2012 saía por R$107 mil na versão topo de linha. Hoje um Dodge Journey 2012 tem preço médio de 52 a 66 mil reais. É um preço excelente pelo carro que é. O 508 foi o sedã topo de linha da Peugeot aqui no Brasil e talvez o melhor sedã que ela trouxe para o nosso mercado. O interessante é que poucas pessoas conhecem esse carro e que está muito barato, considerando tudo que ele entrega. Como esse carro fez parte de uma geração mais moderna da Peugeot, ele não tem problemas que os antigos carros da marca tiveram. É lógico que é um carro premium e vai ter uma manutenção mais cara que os carros populares, mas ainda assim não é tão puxado. Mas o que realmente impressiona no 508 é o seu refinamento, espaço interno, acabamento e lista de equipamentos, pontos positivos que grande parte dos carros franceses têm. Ele tem um interior muito moderno e é totalmente diferente dos Peugeot que conhecemos dessa época. O seu acabamento é impecável, um dos melhores entre os concorrentes. O seu espaço interno também é excelente, sendo um carro ideal para uma família grande, até porque ele também tem muitos equipamentos de conforto e segurança. Um item legal que ele tem é o ar-condicionado de 3 zonas, que na categoria só o Camry tem. Aliás, ele só tem uma versão, sem opcionais, e existem modelos do ano de 2012 e 2013. O seu motor é o já bem popular na PSA 1.6 THP, o mesmo usado em alguns Citroën, Mini e BMW Série 1. Esse motor é 4 cilindros turbo de injeção direta de combustível. Ele gera 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. Seu câmbio é sempre um automático convencional de 6 marchas. Com isso, o 508 faz de 0 a 100 km por hora em 9,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 220 km por hora. Se considerarmos que ele concorre mais com os sedãs grandes 4 cilindros, ele é o que tem o melhor desempenho depois do Fusion.
O interessante é que ele adota o downsize, um motor bem pequeno com potência de motores um pouco maiores, isso beneficia o consumo. Ele faz uma média de 8,4 km por litro na cidade e 11,4 km por litro na estrada, um consumo excelente para um sedã grande. O 508 tem até uma mecânica simples. O motor THP vai ter alguns probleminhas, mas se pegar um revisado, é um carro que vai aguentar uma boa KM sem precisar fazer revisão. Só que peças de acabamento talvez sejam difíceis de achar, assim como os carros anteriores. O 508, quando foi lançado em 2013, era bem caro, custava R$ 125 mil. Hoje em dia ele custa entre R$ 58 a R$ 77 mil. A variação grande do preço se dá pois esse carro tem uma revenda não tão boa, então muitos donos acabam abaixando o preço para sair mais rápido. E para fechar a lista, temos o Hyundai Veracruz, o crossover grandalhão V6 com 7 lugares, um conforto absurdo e um custo-benefício melhor do que a maioria dos concorrentes. A Veracruz também foi o maior, mais caro e luxuoso crossover da Hyundai Brasil. Isso significa que esse carro não decepciona em quase nada. Ele tem apenas uma versão, a GLS, que tem tudo de série, e é um carro que mesmo hoje em dia tem equipamentos acima da média. É lógico que, por exemplo, o seu design, tanto externo quanto interno, está começando a ficar antigo, porém está envelhecendo muito bem. Ele fez 14 anos de lançamento, mas muitas pessoas vão achar que ele tem menos. É um carro muito voltado ao conforto e essa é a proposta dele. Para quem busca um carro familiar, não tem como se decepcionar, pois ele é bem equipado, potente, espaçoso, muito seguro, dando os principais equipamentos de segurança. A sua mecânica é muito conhecida e se destaca pela alta confiabilidade mecânica. A mecânica dele é da família do Azira. Estamos falando de um motor Lambda 3.8 V6. Esse motor é a gasolina e gera 270 cavalos a 6.000 RPM e 36,2 kg de torque a 4.500 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz 0 a 100 km por hora em apenas 7,6 segundos e a sua velocidade máxima é de 215 km por hora. Para um carro de quase 2 toneladas, são bons números. Bom, seu consumo é super alto, ela bebe até um pouco mais que o Journey. Dentro da cidade, ela faz uma média de 6,3 km por litro. Até aí tudo bem, até carros 2.0 fazem essa média, mas na estrada espere uma média de 7,7 km por litro. Mas se considerar que você tem bons 270 cavalos e um carro que responde muito bem para o peso que tem, o seu consumo pode dizer até que é ok para o porte do carro. A Veracruz talvez não tenha a manutenção mais barata da lista, mas tem a manutenção mais fácil. A sua mecânica é bem conhecida nos Azira. Além disso, é bem confiável. Agora falando de preços, uma Veracruz em 2008 custava cerca de R$ 140 mil. Era muito caro. Hoje em dia, esse mesmo carro do ano de 2008 custa em média R$ 45 mil. É um baita carro. Eu acredito que por essa faixa de preço é bem difícil achar um carro tão completo quanto a Veracruz. Bom, esse foi o vídeo. Deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa. Se você puder, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Estamos quase chegando nos 40 mil inscritos. Talvez no dia que esse vídeo foi postado já até chegamos. Forte abraço, valeu e fui!